E o inspetor vai na casa do Miguel falar com a Ofélia e diz que esse aí é o resultado do inquérito e que ele confessa que lamentavelmente até o momento eles não tiveram sucesso. A Ofélia diz que não entende isso e pergunta por que não encontraram imediatamente essa mulher. A Branca chega nesse momento com a Rosa e escuta tudo e fica apavorada. O inspetor diz que é assim mesmo e todos os esforços que eles tiveram foram em vão e que a Ivete não aparece em lugar nenhum e que nem aparece fisicamente e nem muito menos legalmente e que não foi possível encontrar ela em registro do governo nem o registro de entrada e saída do país. É como se ela não existisse, é como se ela fosse uma personagem inventada ou falso. E a Branca do nada começa a chorar. A Rosa pede para que ela se acalme. A Balbina vê todo esse movimento e pergunta por que ele está chorando. A Branca simplesmente pede desculpas e sai na carreira. Tudo começa quando o advogado do Miguel vai visitar ele na delegacia. Ele diz ao Miguel que já vai avisando que, sendo advogado dele, eles têm que ser sinceros um com o outro e tem que haver uma confiança total entre eles dois. Do contrário, as coisas só iriam complicar ainda mais. É aí onde o advogado pergunta se ele é culpado ou inocente. O Miguel fica calado. O advogado insiste e pergunta novamente se ele é culpado ou não. O Miguel mais uma vez fica calado, então ele respira fundo e diz que não, que ele não é culpado, ele não matou a esposa dele. A cena vai para Lírios, que está bajulando o seu bebê, e ela diz que agora o seu amorzinho está limpinho, pronto para comer e dormir, e diz que isso é muito bom, e diz que ele deve ter passado uns maus bocados com aquele safado do Piranha, mas que graças ao Leopardo esse pesadelo acabou. A Candinha diz que nunca na vida dela, jamais ela tinha passado por um susto tão grande na vida dela como esse. A Lírios pergunta se ela já fechou a janela e conferiu se ela está bem trancada. A Candinha diz que sim, que é claro e ela pode ver, ela pode dar uma checada ela mesma e se ela olhar direitinho, ela pode conferir que ali está tudo bem fechadinho e por ali não entra nenhum mosquito, mosca, aranha sequer, nada entra ali. A Lírios diz que é bom mesmo porque senão ela não vai conseguir dormir só de pensar que aquele safado do Piranha pode aparecer novamente. A Candinha diz que ela fique tranquila porque aquele desgraçado e infeliz elas nunca mais voltarão a ver na vida. A Lírios diz que na verdade ela morre de medo. A Candinha pede para ela nunca esquecer que o Leopardo deu uma surra tão grande, mas tão grande, que só Jesus. Mas diz que o Piranha não vai esquecer disso por toda a sua vida e que elas verão isso no futuro, quais serão as consequências. A Lírios balança a cabeça e depois diz que não se sente segura, mas que bom que todo mundo na fazenda vai ficar de olho. A Candinha diz que esse homem vale o peso dele de ouro, se referindo ao Leopardo, e jura por Deus que sim, e se pergunta como que um homem desse não tem ninguém, porque ninguém poderia ter defendido ela, a Lírios, da forma que ele fez. Lírio diz que é mesmo e que ele é muito legal, ele é muito bom e não sabe como vai conseguir agradecer tudo que ele tem feito pelo bebê dela e pergunta se ela acredita que ele até achou bom que o filho dela se chamasse João Miguel. A Candinha pergunta como é que é, porque isso não está certo e que ela deveria saber disso melhor do que ninguém. Então o bebê dá um gritinho e Lírios diz que ele, o bebê, disse que isso não é verdade, mas a Candinha não gostou do que ouviu e fica com cara de poucos amigos. A cena então volta para o Miguel, que está conversando com o seu advogado. Então o advogado pergunta se a culpa desse crime é da amiga dele, a francesa. O Miguel olha para os lados e diz que sim. E embora ele ficou sabendo que ninguém sabe nada dela, o advogado diz que não conseguiram localizar ela para que assim aprendesse. E ela se escondeu muito bem e que além de tudo a polícia não entende certas coisas. E que ele supõe que ele, o João Miguel, sabe onde é que ela está.
O Miguel fica um pouco desconfortável em responder isso e o advogado diz que tudo bem, ele não precisa responder, porque isso não é problema dele, mas que ele vai se limitar a provar que ele não teve participação no caso e que acredita que isso não seja tão difícil de conseguir provar isso. No máximo vão acusar ele de ter encobrido, mas que ninguém tem provas que ele sabe o paradeiro da senhorita Ivete. O Miguel pergunta quando que ele acha que ele vai poder sair dali. O advogado diz que vai apresentar imediatamente um pedido de liminar com o objetivo de conseguir a liberdade condicional dele. O Miguel sorri confiante e o inspetor vai na casa do Miguel falar com a Ofélia e diz que esse aí é o resultado do inquérito e que ele confessa que lamentavelmente até o momento eles não tiveram sucesso. A Ofélia diz que não entende isso e pergunta por que não encontraram imediatamente essa mulher. A Branca chega nesse momento com a Rosa e escuta tudo e fica apavorada. O inspetor diz que é assim mesmo e todos os esforços que eles tiveram foram em vão e que a Ivete não aparece em lugar nenhum e que nem aparece fisicamente e nem muito menos legalmente e que não foi possível encontrar ela em registro do governo nem no registro de entrada e saída do país. É como se ela não existisse, é como se ela fosse uma personagem inventada ou falso. A Ofélia fica muito indignada e pergunta o que ele pretende fazer, se é se dar por vencido e permitir que essa assassina continue solta. O inspetor diz que claro que não e que eles vão continuar sim as buscas, mas que esse é um caso que deixou francamente eles todos desconcertados. A Ofélia diz que quer ver o que eles vão fazer, porque esse crime não pode ficar impune. E de volta lá na Lírios, a Candinha se levanta irada e a Lírios pergunta se agora ela vai ficar com raiva, porque o João Miguel é um homem muito bonito e além de tudo foi o próprio Leopardo que sugeriu que combinasse o João com outro nome. E eles pensaram um tempão, mas esse nome João Miguel foi o nome em que ele mais gostou. A Candinha diz que ela acha que mesmo assim ela não deveria colocar esse nome. A Lírios pergunta o porquê, já que ela não guarda mais rancor do João Miguel pelo que aconteceu e nem muito menos pelo lance da volta da esposa. A Candinha realmente ficou muito revoltada e diz que ele não merece que o filho dela tenha o nome dele e diz que ele não merece ela e alerta ela que se fosse só pelo que ela pensa... A Lírios então pergunta o que é e se ela tem mais alguma coisa para falar que ela não sabe. E até aí vocês estão ligados que a Lírios está voando e ela não sabe nada do que aconteceu ainda com a Viviana e até mesmo que já saiu no jornal. E nem nesse tempo a Candinha disse nada a ela. Mas a Lírios continua pedindo para que ela diga logo o que ela não sabe. E a Candinha não consegue disfarçar e a Lírios continua perturbando, pedindo que ela conte logo e diga o que ela está escondendo sobre o João Miguel. A Candinha fica toda enrolada e diz que não é nada, não é nada. A Lírios diz que isso não é verdade, que ela conhece ela muito bem e tinha alguma coisa que ela iria dizer e acabou se arrependendo. E pede que ela diga logo o que ela ia dizer e alerta ela que ela nunca escondeu nada dela. A Candinha fica só calada, mas a Lírios não se cansa e fica muito agoniada e pede para ela falar logo o que ela tinha para dizer que está relacionado ao João Miguel. A Candinha diz que não. A Lírios fica muito irritada e pergunta se é sério que ela não vai dizer. E mais uma vez ela diz que está pedindo que ela conte logo de uma vez por todas. A cena volta lá para casa do Miguel e a Branca do nada começa a chorar. A Rosa pede para que ela se acalme. A Balbina vê todo esse movimento e pergunta por que ela está chorando. A Branca simplesmente pede desculpas e sai na carreira. A Estefânia pergunta o que será que está acontecendo. A Rosa pede licença e diz que vai tranquilizar ela. A Estefânia, que não perde tempo, diz que pelo que parece, a orientadora tomou essa tragédia para si própria e pergunta por que foi que ela se alterou tanto com isso. A Ofélia diz que a Branca se afeta não é por conta do bebê que estava na barriga da Viviana, e sim pela situação do João Miguel, porque ela tem uma queda grande por ele. A Estefânia diz que isso é verdade. O inspetor diz que, como ele estava falando, eles chegaram a pensar que nesse caso
poderia existir uma suplantação. A Ofélia pergunta o que ele está falando. O inspetor diz que sim, porque é possível que uma pessoa esteja suplantando a personalidade de outra, e deixa a Ofélia e a Estefânia chocadas.